Se eu te perguntasse quem é mais poderoso entre Zeus, Odin, Shiva, Hades ou Thor, quem desses você diria que é o mais poderoso? Bem, assim como eu fiz no meu vídeo dos humanos mais poderosos, vou trazer a minha versão dos deuses mais poderosos de Shumatsu no Valkyrie. E essa lista, meu amigo, vai estar sinistra demais. Vamos pro vídeo. Perdi minha amada e a minha sentença é viver. Vivendo pra sempre, raposa avarenta dos 7 pecados, eu sou a ganância. Eternamente condenado pro clã dos demônios, jurei minha vingança. Tente me matar, não vai funcionar. No final, seu esforço é em vão. Guerreiro sublime, o poder me define, vou sobreviver. Salve maninho, Raposo na voz, tudo suave com você, mano? Eu tô suave demais. E bem, após o meu último vídeo sobre Shumatsu ter ido relativamente bem, e isso em relação à média de vídeos aqui do canal, eu resolvi trazer pra vocês a lista dos deuses mais poderosos de Shumatsu no Valkyrie. E como falei nesse vídeo, os deuses de todas as religiões e mitologias existem nesse universo, com exceção do deus cristão, Yahweh. Porém, Jesus Cristo está nesse universo, pelo menos no mangá, né? Já que a Netflix cortou ele do anime. E se quiserem saber mais sobre, veja meu vídeo original sobre os humanos mais poderosos. Eu explico tudo lá. Além de, claro, você saber quem são os humanos mais poderosos. Dito isso, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com seu amigo que ama Shumatsu. Aproveitando, comente sua lista aqui embaixo, quero ver se combina com a minha, mas claro, com respeito. E deixando claro que eu vou dar coraçãozinho, tá? Enfim, vamos dar início ao vídeo. O primeiro deus da lista é o... número 10, Zero Fuku, o deus da miséria. E começaremos logo pelo deus inventado pelo Memura. Mas ele estar nessa posição não quer dizer necessariamente que ele é fraco. E sim que entre todos os deuses mostrados, ele é o menos poderoso. Mas ainda assim, ele é poderoso pra caramba, afinal, um sétimo dele foi forte o suficiente para ser selecionado para o Ragnarok, entre milhões de deuses existentes no paraíso. Então, o cara é muito OP. Zero Fuku é um deus que existia milhares de anos atrás, quando deuses e humanos ainda eram próximos, com alguns deuses decidindo viver na Terra para cuidar dos humanos. Zero Fuku era um desses deuses, sendo originalmente o deus da sorte. Um certo dia, ele dormiu e alguém plantou em sua cabeça a semente do caos, um fragmento do mal absoluto. No outro dia, Zero saiu da sua casa e foi ajudar os humanos. Porém, ao chegar em uma cidade, ele se depara com um humano sofrendo com extrema miséria. Ele, como um deus bondoso, fica de coração partido, porém, decide livrar os humanos de suas dores e sofrimentos, para deixar eles mais felizes. O problema é que quando ele fazia isso, ele absorvia a miséria para ele mesmo, corrompendo e manchando sua alma e corpo. Ele faz isso várias e várias vezes por anos, até que um dia ele decide retornar à cidade onde ele curou todas as primeiras pessoas. E o que ele viu foram as mesmas pessoas agora mais velhas, pecando e se jogando na impureza e miséria. Ele ficou desolado e inconformado, pois ele ficou indignado por ter se sacrificado tanto para ajudar as pessoas, e elas continuarem cometendo os mesmos erros de sempre. Naquele momento, ele estava pensando seriamente em fazer algum mal àquelas pessoas. Até que em um certo momento, ele viu uma multidão de pessoas cheias de doenças, fome e feridas, andando sorridentes em uma fila, acompanhando um homem. Esse homem é aquele que posteriormente viria a ser conhecido como Buda. Ele pergunta ao homem como as pessoas são tão felizes perto dele, mesmo tendo tão pouco e tendo vários problemas físicos e de saúde, enquanto ele curou e deu sorte aos humanos, e eles praticamente cuspiram na cara dele. Onde aquele que virá se tornar Buda simplesmente diz que dar algo de bandeja para humanos de nada iria adiantar, pois a felicidade é algo que tem que ser conquistado pela própria pessoa, não dado de bandeja. E então, após essa resposta, algo impossível acontece. Um deus sente inveja de um humano, algo fora da ordem natural. Zero se frustra, e assim, juntando sua frustração e ódio com toda a miséria que manchava sua alma e mente, ele muda de forma e ataca alguns humanos. Só que antes dele fazer qualquer atrocidade, ele consegue recobrar a razão e se separar em 7 deuses da sorte, os deuses japoneses da sorte. E após milênios dividido entre 7 deuses, ele retorna à Arena Valhalla para enfrentar aquele cuja uma vez ele sentiu inveja, e agora apenas ódio, o deus iluminado Buda. Ele aproveitou a traição do deus para descontar a sua frustração e raiva. Porém, ele não é páreo para o iluminado, que o humilha em batalha, mas também que o encoraja a se amar, fazendo Zero começar a rever seus atos e desistir da batalha, ganhando assim sua antiga aparência novamente. Mas antes dele conseguir aproveitar sua liberdade de todo aquele mal, ele é possuído por um demônio antigo e infelizmente morre. Como seus poderes, ele pode criar um machado feito de seus ossos e carne, onde cada vez que ele se sente mais mal e miserável e se odeia, mais forte ele fica. O poder do cara é literalmente ser depressivo. Mas mesmo sendo um poder inusitado, ele fica bem forte. Na realidade, ele fica imensamente mais forte, já que ele foi capaz de cortar um pedaço da Arena Valhalla com um golpe. Além de, claro, poder configurar essa arma em várias outras. Por exemplo, ele configurou no Sansetsuko, uma arma de 3 bastões ligada por correntes, além de algumas lâminas maleáveis e, claro, várias lâminas de machado gigantescas. E ele até que é rápido, viu? O problema é que ele deu azar de cair justamente contra o Buda, pois ele não é nada fraco, muito pelo contrário, é bem forte. Já como eu falei, um sétimo dele foi considerado poderoso o suficiente para participar do torneio mais importante desse universo. Então, ele por completo é bem acima de milhões e milhões de deuses. Só que ainda assim, nessa lista, ele fica abaixo. Mas caso o próximo da lista desse um vacilo, o Zero Fuku poderia derrotar ele.
E esse deus é chamado de... Número 9. Hércules, o deus da fortitude. O personagem mais famoso da mitologia grega. Obviamente, isso é graças a vários filmes e animações. Porém, a história do Hércules aqui em Shumatsu é bem diferente da dos filmes, animações e principalmente da mitologia. Vamos lá. Alcides. Como Hércules era conhecido ainda como humano, afinal, aqui ele não era filho direto de Zeus, aqui ele é um humano comum na cidade-estado de Tebas, da Grécia Antiga. Alcides era um moleque que metia o nariz onde não era chamado. Ele fazia isso pois muitas coisas injustas eram feitas em Tebas, como violência, roubo e etc. Enfim, o Alcides se intrometia, apanhava e às vezes quase era morto, mas nunca desistia de tentar. Ele treinou duro por anos até chegar em seu ápice físico, e ele conseguiu, se tornou um homem grande e forte. Porém, 1000 anos haviam se completado naquela época, onde o Conselho dos Deuses foi reunido mais uma vez. E nessa reunião, os deuses decidiram não destruir a humanidade, mas sim a cidade-estado de Tebas, pois eles extrapolaram o limite, roubando, matando, cedendo a carne e sendo ingrato aos deuses, e por isso deveriam ser eliminados. Rapaz, ainda bem que os deuses de Shumatsu não conheceram o Brasil, viu? Imagina se eles vinham o estado do Rio de Janeiro. Cê tá doido? Ia botar fogo no mundo na mesma hora. Mas enfim, eles enviam Ares, o deus grego da guerra. Ele desce do céu com um exército de anjos para destruir toda a cidade. Os moradores ficam com medo e imploram por misericórdia, mas a decisão já havia sido tomada. Sendo assim, Alcides toma a frente e se coloca entre Ares e Tebas. Ele sabia que não tinha chances contra um deus, então sacou o sangue de Zeus e o bebeu, colocando em todos uma completa surpresa, pois havia uma lenda que dizia que quem bebesse daquele sangue, se fosse forte e digno, herdará a força de Zeus. Alcides de primeiro sente dor e cai no chão, onde Ares o chama de idiota, mas ele se levanta com seus cabelos agora brancos e com ainda mais músculos do que já tinha. Ele derrota alguns anjos e depois cai no soco contra Ares, onde a luta até que é equilibrada do começo ao fim, onde no final dela os dois já exaustos vão pro último golpe de cada um, onde Zeus, em sua forma mais velha, entra na frente dos dois ataques e os para com uma única mão. Ele diz que Alcides deverá se tornar um deus, pois agora que ele bebeu do sangue dele, não poderá mais viver como mortal, e em troca, Zeus promete nunca mais ameaçar destruir Tebas. Após isso, Alcides sai em jornada para cumprir seus 12 trabalhos, e após concluir todos eles, lhe foi permitido se tornar um deus por completo, sendo o deus da fortitude do Monte Olimpo, e recebendo o nome de Hércules, para homenagear a esposa de Zeus, a deusa do casamento, Hera. Após isso, muitos anos se passam, e Hércules é convocado por Zeus para lutar no Ragnarok. Ele é o quarto lutador do lado dos deuses, e luta contra o mal da humanidade, o pior ser humano que já pisou na Terra, Jack, o Estripador. E enfim, como vocês já sabem, Hércules foi manipulado a luta inteira, sendo derrotado e morto pelo serial killer. Mas ainda assim, Hércules ainda é um deus bem poderoso, e só morreu por ter um senso de justiça tão alto que ele permitiu que o Jack possuísse vantagem sobre ele. Como poderes, Hércules possui primeiramente a sua super força, que é algo a se destacar, afinal, é dito que ele tem a força de Zeus. Mas não deve ser levado ao pé da letra, afinal, ele ainda como semideus lutou de igual para igual com Ares, que apesar de ser um deus do Olimpo, ainda é bem fraco comparado a alguns outros deuses. Além de, claro, o próprio Zeus, que na forma mais fraca dele, foi capaz de parar o soco mais forte dos dois. Porém, após se tornar um deus completo, bem capaz que ele ficou ainda mais forte. Mas não creio que essa força o colocaria acima de muita gente. Mas um feito interessante da mitologia, e que pode ter acontecido em Shumatsu, é o fato do Hércules ter segurado o peso do céu, enquanto o titã Atlas matava a fera que protegia os frutos sagrados da deusa Hera. Se isso aconteceu aqui, já não sabemos, mas se aconteceu, já dá pro Hércules uma força monstruosa. Já sua arma divina é a clava, um porrete divino que possui dentro dele todos os 12 trabalhos que o Hércules concluiu. Só que infelizmente não vimos nem metade deles em ação. E o que vimos foi o leão de Nemeia, que é capaz de disparar uma rajada de energia no inimigo, o touro de Creta, que provavelmente pode aumentar o impacto dos golpes do porrete, já que o Hércules o usou para destruir o Big Ben, a ave de Stymphale, que lhe dá manipulação sobre o vento, e por último, o Cérbero de Hades, que se funde ao seu corpo dando a Hércules características demoníacas, além de aumentar seus atributos divinos ao máximo, ficando ao menos no mesmo nível de força de Zeus bombado. E ele só não matou o Jack nessa forma, pois o safado assassino usava armas divinas para se defender. E um fato curioso é que o Hércules é capaz de destruir armas divinas na mão, na pura força bruta. E mano, as armas divinas são ditas como superiores a qualquer arma humana, incluindo bombas atômicas. Então, o bicho é forte pra caramba. Porém, como eu falei, ele não sobe muito nessa lista, pois seu maior atributo é a força. E tem gente que pode superar ele nesse quesito, e bem como já superaram. Porém, ele ainda é bem mais poderoso que Zero Fuku, já que ele pode quebrar armas divinas na mão. Então o filho de Zeus fica nessa posição nessa lista. Dizendo isso, vamos ao próximo, que é... Número 8. Raju, o rei demônio do sexto céu. O primeiro demônio importante a aparecer na série, o famoso Pápias, ou melhor, Raju. Raju foi o lutador da sexta rodada, após possuir o corpo de Zero Fuku. Eu coloquei ele aqui, pois embora ele seja um demônio, ele ainda é um ser entre aspas divino, pois pertence ao plano sobrenatural e não mortal, além de ser indiretamente lutador do Ragnarok, e possuir o corpo de um deus. Bem,
Sobre a história dele não sabemos muita coisa, mas o que foi dito por Hades é que antes do próprio deus grego dos mortos descer ao submundo, Rajun governou aquela dimensão com mãos de ferro. Ele era implacável e foi capaz até mesmo de destruir metade daquele território. Na verdade, como o próprio Hades diz, seria mais certo dizer que ele deixou outra metade intacta. Isso aconteceu pois seu poder era tão imenso que o próprio Rajun era incapaz de aguentar tanto poder e acabou implodindo, sobrando nada mais que uma larva que foi encontrada, estudada e replicada por Beelzebub, que posteriormente colocou essa larva na cabeça do Zero Fuku. E o safado fez isso para ver o que aconteceria se ele plantasse o mal absoluto no solo mais puro. Enfim, após todo o ocorrido com o Zero Fuku na luta contra Buda, no momento em que ele finalmente se arrepende, Rajun toma seu corpo possuindo, recriando a partir do corpo de um deus, seu corpo demoníaco. Ele então assume a luta contra Buda, e por um triz, ele não mata o Iluminado, pois ele estava aguentando tudo que o Buda jogava nele, sendo capaz de perfurar e destruir armas divinas como o papel. E como seus poderes, já dá pra ver o quão poderoso ele é. Afinal, ele perfurou e destruiu armas divinas criadas por Buda, além de ter uma velocidade de combate respeitável, sendo capaz de acompanhar Buda em combate, sendo que o Iluminado é um dos deuses mais velozes. E também, não podemos esquecer dele ser capaz de destruir metade do inferno, que nada mais é do que do mesmo tamanho do nosso universo. Logo, Rajun pode destruir metade do universo usando todo o seu poder. Obviamente não seria de uma única vez, e sim pelo tempo. Até porque, eu duvido muito que ele deu um soco no inferno e do nada destruiu metade dele e depois morreu. Não, ele levou tempo pra isso. Então, ele ameaça o universo considerando que ele tenha tempo para ameaçar todo o universo. Ele não iria destruir tudo de uma vez. Além disso, ele pode criar armas feitas de ossos e carne, sendo capaz de criar lâminas e brocas perfurantes. Esse cara é muito poderoso e sinistro, onde mesmo que ele não seja um deus, ele se mostrou imensamente poderoso, e duvido muito que o Hércules tivesse chance contra ele. Dizendo tudo isso, vamos ao próximo, que é... Número 7. Hades, o deus dos mortos. O deus dos mortos, o mais velho dos 4 irmãos mais poderosos do paraíso, e o imperador do submundo, Hades. O cara que geral gosta, mas que infelizmente foi bem mal aproveitado pelo Memu. Hades é um deus grego, sendo o filho mais velho de Cronos e Rhea. Ele zelava pela segurança de seus irmãos acima até da sua própria segurança. E após a vitória de Zeus na Titanomaquia, os deuses gregos assumiram o domínio do paraíso, onde eles trancaram os titãs no Tártaro, uma prisão localizada no inferno. Porém, Gaia, a deusa primordial, não aceitou esse resultado. Então, criou a raça mais poderosa do paraíso, os chamados Gigantes, e os fez marchar contra o Monte Olimpo para destruir os deuses gregos. Zeus, Adamas, Poseidon, Hades, Hermes e Ares se preparavam para dar fim à guerra contra os gigantes. Porém, um servo de Hades diz ao deus dos mortos que os titãs fugiram do Tártaro e que estavam tentando apresar os deuses pela retaguarda, e assim, eles não teriam chance contra duas raças poderosas ao mesmo tempo. Hades então agradece ao seu servo, enquanto Poseidon pergunta o que aconteceu, e Hades diz que está tudo bem, e não aconteceu nada. Sendo assim, ele desce sozinho até o inferno e enfrenta todos os titãs ao mesmo tempo, enquanto os gregos enfrentam os gigantes na terra. Após a vitória dos deuses na terra, Poseidon pergunta a um servo de Hades onde ele estava, onde o seu servo diz, e Poseidon desce rapidamente até o inferno. Quando chega, o deus dos mares vê seu irmão sentado em uma pilastra, e todos os titãs mortos à sua volta. Poseidon o chama de imprudente, porém, Hades diz que sempre irá zelar pelos seus irmãos, e irá protegê-los. Poseidon diz que não irá agradecer, porém é ali que o orgulhoso deus Poseidon chama Hades de irmão pela primeira vez. E a partir daquele momento, a visão de Poseidon sobre o que é ser um deus é criada. E após isso, Poseidon mata seu outro irmão, Adamas, após ele tentar se rebelar contra os deuses. Bem, pelo menos ele tenta. Porém, Hades salva a vida de seu irmão com a ajuda de Beelzebub, decretando que Adamas morreu naquele dia. Porém, Adamanto nasceria como um deus ciborgue, que iria trabalhar a serviço de Hades no inferno. Ele é o 7º participante do Ragnarok, após Zero Fuku / Rajun morrer para Buda. Hades nem estava na lista de lutadores, porém, após a traição de Buda e a morte de Zero Fuku, 2 lugares ficaram vagos no lado dos deuses. Logo, o Hades tomou um desses lugares para se vingar pela morte de Poseidon. Ele enfrenta o primeiro imperador da China, Qin Shi Huang, onde é falado e mostrado várias vezes que Hades é superior em força, velocidade e resistência, onde pelo bem da trama, o Hades acertou pouquíssimos golpes a luta inteira, porém, lutou bravamente. O azar foi enfrentar o Qin, que possui literalmente técnicas convenientes para lidar com os golpes do Imperador dos Mortos, e assim, Qin Shi Huang acabou matando o deus. Porém, a força do Hades é tão grande e intensa que ele é capaz de fazer até poeira ficar cortante. E após despertar a lança Desmos, Hades se torna capaz de derrubar as defesas de Qin, fora o fato de Shumatsu deixar entendido, e foi Hades quem derrotou Tifão, um ser tão gigantesco que é capaz de abraçar a Terra. Então, o que não falta é citações sobre a força do Hades, além de possuir golpes massivos e poderosos. Porém, cara, a luta dele foi bem estranha, pois só tinha papo, tá ligado? Ele mal acertava o Qin, além de ter um flashback minúsculo, enquanto o rei da China teve 2 flashbacks completos. Ele foi muito mal aproveitado em habilidade, poder e movimentos. Fora que além de ser um pouco humilhado em combate, ele também é um pouco humilhado na fandom, ganhando o famoso apelido de Voades, porque ele ficava voando toda hora no combate. É foda, né, cara? Só porque ele voava pela arena após algum ataque dele voltar pra ele.
Porém, mesmo tendo tão pouco sobre ele ainda é muito forte, tem um carisma imenso e é um dos melhores personagens da obra. Realmente uma pena ele ter sido tão mal aproveitado. E ele fica nessa posição, pois embora ele seja um deus poderoso, não tem tantos feitos que o colocaria acima dos demais. Dizendo isso, vamos ao próximo, que é o... Número 6. Thor, o deus do trovão. O deus nórdico mais forte, o berserker dos deuses, o Aesir depressivo. Thor, o deus nórdico do trovão. Thor nada mais é que um deus nórdico que vive em Asgard. Ele possui uma força tão imensa que ele precisa usar luvas especiais para conter seu próprio poder, para que ele não destrua o martelo Mjolnir antes dele despertar. Thor é um deus tão poderoso em Asgard que não existe ninguém capaz de enfrentar ele de igual para igual. Nem mesmo o deus da mentira, Loki, nem o seu pai, Odin, o pai de todos. E Thor é tão forte que uma vez, quando Asgard foi atacado pelos Jotuns, Thor matou todos eles com um único golpe. Isso sem despertar o Mjolnir e nem tirar suas luvas. E os Jotuns eram tão poderosos que eram capazes de matar deuses e anjos, como se não fossem nada. Além de ele ter sido capaz de matar Jormungand, a serpente do mundo, uma cobra tão gigantesca que pode se enrolar no planeta. Thor é um deus depressivo justamente porque ninguém era capaz de tirar o tédio dele em combate. Pode-se dizer que ele é um Saiyajin viciado em lutas. Porém, como ninguém chegava aos seus pés, ele era desanimado. Pelo menos até encontrar o humano que o enfrentou, Lubu, o general voador. O Lubu, apesar de ser um humano, foi o primeiro ser mostrado que inventou duas técnicas de Thor, e seguiu lutando, conseguindo até ferir o deus e destruir suas defesas. Porém, Thor o derrota após o confronto da Devoradora de Céus de Lubu contra o seu poderosíssimo Geirröd, onde Thor destrói os braços de Lubu e arranca sua cabeça na martelada. Assim, Thor foi o primeiro ganhador em nome dos deuses. E embora ele tenha vencido, ele saiu alegre por ter enfrentado Lubu e triste pois seu único amigo e rival acabou morto. E como oferenda e homenagem a seu amigo Lubu, Thor mata seus seguidores, dizendo que os mandaria para fazer companhia para ele. Pois é bem louco isso aí. Mas até que faz sentido, visto que os deuses Aesir são loucos por batalha. Como poderes, Thor possui a capacidade de moldar e controlar raios, da forma que quiser, além de possuir uma técnica filha de teletransporte. Mas também não é nada demais. Já suas técnicas são conhecidas como o Martelo de Thor, uma técnica onde Thor fica numa posição estranha e então junta eletricidade e força bruta e ataca o inimigo esmagando, causando dano em área. E seu último golpe, o mais poderoso, é o chamado de Geirröd. Nesse, o Thor junta calor, eletricidade, velocidade, força centrífuga e a sua própria força bruta e desfere um ataque esmagador, sendo capaz de destruir planetas inteiros, se não for bem mais do que isso. Mas apesar de tudo isso, o Thor não é lá um grande exemplo de velocidade. Porém, ainda assim ele fica aqui, pois Mjolnir desperto, ele poderia matar qualquer um abaixo dele. Na verdade, até alguns acima. A diferença é que os que estão abaixo não são tão rápidos quanto os próximos da lista, que ou possuem velocidade superior ou meio de previsão. Agora, já em questão de força, Thor é confirmado ser o deus com a maior força física do paraíso, sendo pelo menos no mesmo nível de Zeus em questão de força. Então Zero Fuku, Hércules, Rajun e Hades não são fracos, mas como Thor é dito como o mais forte, não tem muito que eles possam fazer contra ele. Mas lembrando, os que estão abaixo poderiam sim matar o Thor, mas a porcentagem de vitória do Thor é maior na minha visão, então por isso que eu deixo ele aqui. Dizendo isso, vamos pro próximo. Número 5. Shiva, o deus da destruição. O melhor lutador do paraíso, o rei delas, o deus hindu mais poderoso e líder do Svarga, Shiva. Shiva era um deus menor do panteão hindu, poucas pessoas conheciam seu nome. Porém, ele tinha um melhor amigo, o deus das tempestades, Rudra, que sempre estava com ele. Eles eram praticamente irmãos, conhecendo desde sua infância há milênios. Eles gostavam praticamente das mesmas coisas, porém, com cada um gostando de uma coisa a mais que o outro. Onde Rudra gostava de dançar, mas sua paixão realmente era a luta, já Shiva gostava de batalhar, mas amava a dança. Porém, quando era necessário, ele e Rudra desciam além em que precisasse, como quando protegeram uma vila de deuses guerreiros da facção de Asura. Rudra, cansado de toda essa guerra dos deuses pela supremacia, decide subir até o topo da Índia e se tornar o deus supremo de seu panteão. E para tal, era necessário que ele enfrentasse 1115 deuses e chegasse ao topo da montanha. Shiva reluta, dizendo que era melhor eles ficarem dançando, mas Rudra insiste em ir e pede para que Shiva o acompanhe nessa jornada. Então, eles decidem ir juntos, e assim, eles vão derrotando vários deuses pelo caminho, tendo dificuldade com um ou outro, até que então, eles chegam ao topo da Índia. No entanto, poderia haver apenas um único deus supremo, um único líder de panteão. Sendo assim, Shiva pensa em desistir do cargo, mas Rudra diz que não, e que é para eles se enfrentarem naquele momento e decidir de uma vez por todas quem será o maior deus. E então, um dos dois seria o deus número 1116 a ser derrotado. A luta foi árdua, onde os golpes dos dois ecoavam por toda a Índia, tremendo a mesma. Além de seu suor ser evaporado, subir aos céus, criando nuvens de chuva e fazendo chover suor dos deuses em toda a Índia. Porém, após muitos dias e noites de combate, a situação ficava mais séria, onde os golpes mais poderosos eram disparados constantemente. Shiva estava com medo de acabar matando seu melhor amigo sem querer, pois a partir de dado momento, ele estava levando vantagem, e Rudra é quem mais caía ao chão dos dois. Então, pretendendo encerrar o combate, Shiva finge que perdeu e assume a derrota. Porém, Rudra percebe e diz que o único que merece ser rei ali é Shiva, mesmo que ele tenha que desistir de seu sonho.
Assim, Rudra se torna o deus 1116, passando as esperanças de todos os deuses da Índia para Shiva, e sendo assim, o deus da destruição, criação e dança se tornou o deus supremo da Índia. Shiva luta na quinta rodada contra o maior lutador dos humanos, Raiden Tamimon. A luta começa sendo bem favorável para Raiden, de que ele acerta o Shiva várias vezes, mas após o deus usar a sua dança, ele começou a se movimentar no ritmo do cosmos, e assim, ficando mais forte, rápido e resistente. Assim ele começou a atacar o Raiden de vários lados ao mesmo tempo, criando pós-imagens, fazendo o Raiden não ter nem resposta para seus ataques. As coisas mudam quando o Raiden usa sua técnica suprema, Yatagarasu, e destrói 2 dos braços de Shiva, sendo dito que se Shiva não usasse seus braços para se defender, ele teria morrido. No entanto, Shiva se levanta, perfura o próprio peito e agarra seu coração, fazendo assim ele começar a bombear sangue ainda mais rápido, fazendo o corpo de Shiva se aquecer e consequentemente entrar em combustão, dando a ele uma aparência vermelha cheia de chamas. Esse era o seu trunfo, Tandava Karma, uma forma que permitia Shiva destruir mundos com essas chamas e recriar eles das cinzas. E com isso, Shiva dominou o combate contra Raiden. Apesar de tomar alguns golpes, era ele quem dominava o combate. E por fim, ele usou o chute Devaloka contra o Yatagarasu de Raiden, com Shiva superando esse golpe que foi usado com 100% do poder do humano. E o resultado foi que Raiden teve seu braço aberto em 2, e a parte que foi arrancada foi carbonizada instantaneamente. E por fim, Shiva corta fora a cabeça do humano com um chute, agradecendo a ele pela luta formidável. Enfim, o Shiva é muito overpower, e ele está aqui explicado pelo simples fato dele ser bem rápido. Ele seria capaz de dar Speed Blitz nos personagens abaixo dele. Embora a força dele seja inferior à de Thor, Hades e Rajun, ele é bem mais rápido, mais ágil e luta bem melhor, além de ser capaz de destruir mundos na sua forma mais poderosa. Além de, claro, a Devaloka, que é capaz de superar o Yatagarasu, que é o golpe físico mais poderoso dos humanos, superior até mesmo à Devoradora de Céus do Lulu. E ainda assim, Shiva superou esse golpe. Então, pra mim, o deus da destruição fica nessa posição. E vocês decidem se tá certo ou não, beleza? Vamos ao próximo, que é... Número 4. Buda, o deus iluminado. Outro humano que veio a se tornar um deus, o deus mais louco das ideias do paraíso. Buda, antes quando humano, era conhecido como Siddhartha. Ele era um príncipe que sempre teve tudo que quis, a hora que quis e quando quis. Porém, apesar de ser um príncipe, ele sempre tratou as pessoas com amor, bondade e igualdade, alegando que é devido à realeza zelar pelo bem-estar do seu povo. Siddhartha uma vez foi viajar até outro reino que pertencia a um parente seu, a qual ele considerava como seu irmão, pois o reino dele era próspero e vigoroso. Siddhartha então visita e pergunta como ele se sentia após criar um reino tão próspero, rico e vigoroso. E seu irmão responde que é incrivelmente insatisfatório. Ele diz que nunca fez nada por ele. Na verdade, ele fez tudo pelos outros. Fez tudo pelo reino. Fez tudo para deixar o seu reino mais próspero, feliz e pacífico. Porém, ele nunca tinha feito nada por ele mesmo. Nunca aproveitou as boas coisas da vida. Nunca se dedicou à sua felicidade. Isso fez Siddhartha ficar pensativo. E após alguns dias, seu irmão morre devido a uma doença. Um acontecimento que causou o despertar de Siddhartha, pois após refletir por um tempo, Siddhartha entendeu o sentido da vida, e após isso, ele alcança a iluminação. Ele invade o velório, pega o corpo de seu irmão e o coloca no rio, para que pelo menos na morte, ele possa realizar um de seus sonhos, ver até onde a água do rio descia. Após isso, Siddhartha abandonou sua família e seu reino, e se dedicou a viver com muito pouco, e passou a ajudar as pessoas. Tanto é que, como falei na parte do Zero Fuku, Siddhartha era acompanhado por incontáveis pessoas e animais, até que então, Siddhartha ascendeu a uma divindade, se tornando assim o deus Buda, sendo aquele que, enquanto ainda era humano, se tornou o maior iluminado da história. Após isso, em algum momento, Buda conheceu Jesus Cristo, Sócrates e Confúcio, e fez amizade com eles, formando assim o grupo dos 4 sábios. Bem, após isso, ele luta contra Zero Fuku, o deus da miséria. E bem, Buda literalmente limpa o chão com a cara do Zero Fuku. E mesmo após ter seu corpo mutilado, ele ainda foi capaz de partir Rajun ao meio, sendo consagrado o vitorioso da 6ª rodada. Como seus poderes e habilidades, Buda primeiramente possui, entre aspas, a visão do futuro, onde seus olhos são capazes de ver o movimento da alma. Explicando a grosso modo, quando alguém vai fazer qualquer movimento, seja andar, dar um soco, pular ou qualquer outra coisa, a sua alma fará o movimento primeiro, e fazendo assim, o corpo acompanhar o movimento. E fazendo isso, Buda tecnicamente prevê o futuro e já se antecipa, podendo desviar dos ataques antes mesmo do corpo do inimigo se mexer. E como outro poder, ele pode usar 2 armas divinas. A primeira é o Cajado dos 6 Reinos, que foi destruído. Esse cajado pode se transformar em diversas armas divinas com utilidades diferentes, como uma faquinha, um escudo, um porrete, uma foice e muito mais. Porém, o único problema é que essas armas aparecem dependendo dos sentimentos do Buda. Só que essa fraqueza pode até ser burlada, afinal, o cara é Buda, né? Manipular os sentimentos é fichinha pra ele. E a sua segunda e atual arma, já que o cajado foi destruído pelo Rajun, é a espada Nirvana Zero. Essa arma apareceu após Buda fazer uma volunte com a arma e a alma do Zero Fuku, criando assim a arma divina mais poderosa do paraíso. Com essa, Buda foi capaz de cortar Rajun ao meio tranquilamente.
e sua força é bem alta, afinal, ele tancou o ataque do Machado da Miséria do Zerufuku, que era gigantesco, que foi combinado também com a força divina de Zerufuku. Logo, Buda é imensamente forte, além de, claro, extremamente rápido, já que a diferença de tempo do movimento da alma para o corpo é mínima. Porém, ele ainda pode se movimentar entre a movimentação da alma e do corpo. Então, cara, Buda estar nessa posição é mais que merecido, pois tem vários feitos e habilidades bem incríveis. Dizendo isso, vamos ao nosso top 3 de deuses mais poderosos de Shumatsu, e começaremos por ele, o deus mais arrogante de todos. Esse cara vocês já sabem bem quem é, né? Esse é o... número 3, Poseidon, o deus dos mares. O deus dos mares mais temido em todo o paraíso, o deus mais arrogante e filho da mãe de Shumatsu. Poseidon nasceu como o terceiro filho de Cronos e Rhea, e ele nasceu como um deus que nunca chamou alguém pelo que ele era dele, e sim pelo nome. Como por exemplo, ele nunca chamou Zeus, Hades ou Adamas de irmãos, e provavelmente nunca chamou Cronos e Rhea de pai e mãe. Ele fazia isso pois não via aquelas pessoas como dignas de terem tais títulos, pois Poseidon é o deus que trata a divindade dos deuses como algo perfeito, que jamais deveria ser maculado, e cada deus tem que fazer por merecer essa alcunha. Por exemplo, quando Hades sozinho enfrentou e derrotou todos os titãs do Tártaro, Poseidon passou a chamar ele de irmão, pois Hades havia conquistado esse direito, e mostrado a Poseidon o que é verdadeiramente um deus. Já seu outro irmão mais velho, Adamas, era tudo que Poseidon odiava, pois as palavras do próprio Poseidon: os deuses são perfeitos, não precisam de ajuda, não precisam tramar contra ninguém, eles são simplesmente perfeitos. Porém você, Adamas, consegue ser tudo, menos perfeito. E após dizer isso, Poseidon mata seu irmão com um único golpe. E bem, ele luta na terceira rodada contra Sasaki Kojiro, e uma coisa que é unânime nessa luta é que se o Poseidon deixasse de fazer birra só por ser um deus, ele teria vencido tranquilamente. Porque assim, o Poseidon sempre foi superior ao Sasaki, isso é inegável, mas o problema é que ele se recusava a ir com tudo, e ia aumentando seu poder à medida que a luta passava. E como Sasaki tinha o poder de prever e se adaptar ao estilo do inimigo, ele derrotou o Poseidon. Mas cara, o motivo pro Deus dos Mares estar aqui é simplesmente a velocidade absurda dele. Ele literalmente é um dos deuses mais velozes do Shumatsu. O cara cria pós-imagens parado, e ataca tão rápido que seus movimentos são confundidos com ondas do mar, e chuvas e tempestades. Além de, claro, seu maior feito, o dilúvio de 40 dias. Onde é dito em Shumatsu que quem provocou o dilúvio na época de Noé foi Poseidon. Ele simplesmente sobrevoou toda a extensão do planeta Terra usando sua velocidade e atacou. Ele atacou a Terra por 40 dias e 40 noites de todos os lados ao mesmo tempo, cobrindo totalmente a extensão do planeta com pura velocidade. E ele ainda é capaz de usar tudo isso em combate, como fez contra Sasaki. Além também que ele é conhecido como o melhor lanceiro dos céus. Isso prova que o tanto que Shiva é bom em artes marciais, o Poseidon é bom usando uma lança. No caso dele, é um tridente. Mas vocês entenderam. Então, amigo, o Poseidon fica no nosso terceiro lugar dos deuses mais poderosos. Vamos ver agora quem é o segundo deus mais forte dessa obra até o momento. Ele é o... número 2, Beelzebub, o senhor das moscas. O padre emo do inferno, o mochila de criança, o sete pele, o Jinchurik do satanás, o senhor das moscas, Beelzebub. Beelzebub em Shumatsu é um deus que foi amaldiçoado por Satanás, o primeiro imperador do inferno. A lenda dizia que qualquer um que se aproximar de Beelzebub iria morrer, e por conta disso, o deus era solitário, pois ninguém queria se envolver com alguém amaldiçoado por Satanás. Porém, em dado momento, 3 anjos aparecem para o deus emo, dizendo que querem ser seus amigos. Eles eram Lúcifer, Samael e Azazel. Beelzebub fica com o pé atrás, mas decide arriscar para ter seus primeiros amigos. E então, eles se divertiam muito no paraíso, brincavam e riam. O Senhor das Moscas era muito feliz dando seus primeiros sorrisos. Porém, após adormecer em uma floresta, ele acorda com sangue à sua volta e moscas o rodeando. E quando ele vê, todos seus amigos estavam mortos com um buraco no coração. Então Beelzebub entende que sua maldição era verdadeira, e com juramento de vingança, ele decide estudar e pesquisar mais sobre Satanás, tentando descobrir onde é o paradeiro dele. Porém, ele nunca achava algo que realmente valia a pena. Até que em um dado momento, uma deusa se aproxima dele. Essa era Lilith. Ela diz ser uma antiga amiga de Lúcifer, e veio atrás de Beelzebub para saber o que aconteceu e ajudar ele a se vingar de quem matou seu amigo. Beelzebub de primeira recusa, mas após a insistência da deusa, ele aceita, e juntos, eles pesquisam e buscam por Satanás. Porém, ainda era inútil, pois eles nunca achavam um demônio. Porém, todo esse trabalho em equipe acabou gerando proximidade. De proximidade, gerou atração, e de atração, gerou amor. E assim nos é revelado que quando Beelzebub amar intensamente alguém, Satanás irá possuir seu corpo e matar essa pessoa amada com suas próprias mãos, alegando enfim que Beelzebub e Satanás são o mesmo ser, onde basicamente Beelzebub é o receptáculo do maior mal de todos. Isso nos é mostrado quando ele atravessa o peito de Lilith com seu braço, destruindo o coração da deusa. Porém, ele recobra a consciência nesse exato momento, assim percebendo também que o monstro que ele tanto odeia é ele mesmo. Lilith, sabendo que Beelzebub tentaria se matar após sua morte, lançou a maldição que impede Beelzebub de tirar a própria vida. Ela faz isso para proteger ele, porém, ele entende aquilo como uma maldição de ódio de Lilith.
Após isso, Beelzebub desce ao inferno procurando briga com todas as criaturas daquele lugar, a fim de achar algum ser que possa matá-lo. Porém, ele nunca conseguia, pois as suas 2 maldições o impediam de morrer. E então, ele tem a ideia de achar um ser forte bastante para burlar a maldição de Satanás e Lilith. E com isso, ele vai até o castelo do rei do inferno daquela época, Hades, o deus dos mortos. Ele implora para que Hades o mate e o ataca. Porém, Hades o derrota facilmente e lhe convence que a maldição de Lilith foi um ato de amor, pois ela não queria que Beelzebub morresse. Beelzebub então volta depois e passa a servir Hades, dizendo que ele merece ser morto da forma mais brutal e horrível possível, mas não pelas mãos de alguém justo e bondoso como Hades, e sim pelas mãos de um ser brutal e horrível. E assim, Beelzebub segue como um cientista, tentando criar um ser demoníaco forte bastante para matá-lo. Tanto é que Zero Fuku foi uma das experiências de Beelzebub ao implantar a semente de Rajun no deus mais puro do paraíso. Enfim, após a morte de Hades, Beelzebub, cheio de revolta, manda Hermes avisar a Zeus que ele será o próximo a lutar, onde ele luta na 8ª rodada contra Nikola Tesla. E sinceramente, a luta foi bem da hora. Porém, Beelzebub começou com uma grande vantagem, já que ele atacava fortemente e defendia qualquer ataque do humano. Porém, Tesla até que conseguiu dar trabalho ao ativar a zona gemátrica, a gaiola dos deuses. E nessa gaiola, o Tesla ganhou uma boa vantagem. Porém, Beelzebub usa sua técnica mais poderosa, o Deus Vazio do Caos, uma técnica que assustou até mesmo o Rei dos Deuses. Mas Tesla conseguiu sobreviver após usar uma de suas bobinas. E nisso, após o combate intenso, Beelzebub perfura o coração de Tesla, atravessando ele com um ataque ultrassônico. E sendo assim, Beelzebub é o vencedor da 8ª rodada. E ele fica nessa posição justamente pela sua velocidade de reação, que foi capaz de reagir aos golpes de Tesla mesmo na zona gemátrica, embora ainda fosse atingido. Já seus poderes são lanças e lâminas ultrassônicas, capazes de destruir armas divinas, já que elas eram capazes de destruir a armadura de Tesla. E seu escudo ultrassônico, que é capaz de aguentar os golpes do fucking Thor com o martelo despertado. E lembrando que o Mjolnir era a arma divina mais poderosa do paraíso até então, e Thor era o deus mais forte fisicamente atrás somente dos Zeus. Além de, claro, possuir o Deus do Vazio, que é o ataque que o próprio Zeus se assustou, além de ter sido tratado como tabu no inferno, sendo um ataque que afeta toda a área. Embora Poseidon pudesse atacar ele com um dilúvio de 40 dias, que ataca de todos os lados, o Beelzebub poderia simplesmente usar o Deus do Vazio e matar o Deus dos Mares. E então, mano, o segundo deus mais poderoso de Shumatsu é o Mochila de Criança. Sinistro. Enfim, depois de acabar isso aqui eu vou fazer um Pai Nosso, porque isso aqui realmente tá me deixando meio cabreiro. Mas enfim, dizendo isso, vamos ao próximo, que é o mais poderoso da obra até o momento. E esse deus é o... número 1. Zeus, o rei dos deuses. O deus do trovão, o pai do cosmos, o líder do conselho divino e o rei de todos os deuses, Zeus. Há bilhões e bilhões de anos atrás, aconteceu um torneio para decidir quem comandaria o paraíso e o cosmos, a Titanomaquia. Zeus então, na final do torneio, enfrenta seu pai Cronos, o titã do tempo, e após uma batalha árdua, Zeus mata seu pai e assume seus poderes. E após isso, Gaia, uma primordial, se recusa a aceitar esse resultado, então ela cria a raça mais poderosa do paraíso, os gigantes. E então, ela deu início à Gigantomaquia, que era a guerra entre deuses e gigantes. E após várias lutas, Zeus é pra linha de frente acompanhado pelos gregos como Hermes, Ares, Poseidon e Apolo, além de vários outros deuses. No final, nós não sabemos o que houve com Gaia, mas provavelmente ela foi morta por Zeus. E com isso, ele assumiu seu trono como o rei dos deuses e o líder do Valhalla. E com isso, após bilhões e bilhões de anos, Zeus conduz mais um conselho divino, trazendo a pauta da destruição da humanidade. E após todos os deuses votarem em destruir a humanidade, e Brunhilde sugerir o torneio entre deuses e homens, Zeus dá início ao Ragnarok, sendo ele a escolher os 13 deuses, onde além dele próprio, ele escolheu Thor, Odin, Loki, Anubis, Buda, Bishamonten, Suzano no Mikoto, Apolo, Hércules, Poseidon, Beelzebub e Shiva. Ele é o segundo lutador dos deuses, furando a fila para lutar contra o Adão, o pai da humanidade. Zeus entra na frente do Shiva, pois na teoria de muitos, ele fez isso para garantir a vitória dos deuses, pois muito provavelmente o Shiva seria morto pelo Adão. Zeus é um exímio artista marcial, sendo inferior apenas ao Shiva nesse quesito, porém possui a maior força, velocidade e resistência de todos os deuses. Ele possui o Meteor Jab, que são praticamente os meteoros de Pégaso do Seiya, o chute machado, que serve para destruir órgãos internos ou aleijar o inimigo, destruindo suas pernas. E cada um desses golpes aumentando sua velocidade, começando na velocidade do som e ultrapassando a velocidade da luz por muito. E o seu golpe mais rápido é o soco que ultrapassa o tempo, que como o próprio nome diz, é mais rápido que o próprio tempo. Logo, esse golpe dos Zeus possui velocidade infinita. E ao ativar sua transformação mais poderosa, o modo Adamas, Zeus usa então a verdadeira direita dos deuses e a verdadeira esquerda dos deuses. E é dito por Shiva que nessa forma, Zeus é capaz de destruir todo o paraíso. E como sabemos, o paraíso inteiro possui o mesmo tamanho do nosso universo normal. Logo, Zeus poderia destruir o universo com seus golpes. Além de, claro, ele próprio ter dito que já presenciou a criação do universo mortal, através do Big Bang, e diz que aquilo era divertido. E além disso, ele é imensamente resistente e altamente tolerante à dor, já que ele recebeu seus próprios golpes com mais força e velocidade. E embora ele tenha ficado de joelhos no fim da luta, foi ele que saiu vivo enquanto Adão morreu de pé. E então não tem nem o que dizer, né, mano? Zeus até o momento é o deus e o personagem mais poderoso de todo o universo de Shumatsu no Valkyrie. E bem, é óbvio que tem alguns deuses e humanos a aparecerem, mas até o momento, Zeus fica como o mais poderoso. E é isso aí, meu mano. Esses são os deuses mais fortes de todo esse universo até o momento.
Eu não coloquei o Apollo porque a luta dele ainda está acontecendo, mas nas próximas listas eu coloco ele, beleza? Então, meu mano, deixa seu like, se inscreve no canal, fique na santa paz e até o próximo vídeo. Falou!